Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso Tools for Life. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 desse livro incrível, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill, que está muito fascinante, né, gente? Hoje a leitura marca o início dessa entrevista com o diabo. Que eu já vou aqui relembrar, né, que esse diabo a gente está trazendo uma visão que não é religiosa, é uma visão simbólica, tá? Como eu já citei nas outras lives, é um arquétipo, é um simbolismo, uma representação desse lado que nós acabamos carregando dentro de nós mesmos, como eu estava falando aqui nos stories, em forma dos nossos medos, de tudo que nos trava, que nos impede realmente de avançarmos, que acaba atrapalhando a nossa realização, que acaba nos prendendo, né? Acaba nos impedindo de sermos livres, de sermos mais autoconfiantes, mais ousados e atingirmos as nossas metas. Então a gente vai estudar um pouquinho mais como é que esse diabo age, né? Como é que a gente pode se proteger quanto a isso? E é justamente através da conscientização. Vamos ver hoje, né, pessoal? Então, vamos aqui, ó, refletir sobre isso. Vou trazer esses questionamentos para vocês irem fazendo aí, tá? Para ser justamente uma oportunidade da gente usar isso para o nosso crescimento pessoal, né? Como uma ferramenta para a nossa vida, para trazer para o nosso dia a dia, tá bom? E boa noite aí para vocês, obrigada pela presença aí de cada um. Boa noite, comunidade querida, pessoas lindas. Sou muito grata pela presença de cada um de vocês aqui comigo. Obrigada a todos que deixam mensagenzinhas tão carinhosas e comentários e curtem, né, para nos ajudar a divulgar esse conteúdo que é tão importante, como eu sempre digo, né? Sempre bom relembrar que depois da live, gente, mesmo quem assistir depois no YouTube ou no Spotify, lembra de vir aqui no Instagram, e deixar um comentáriozinho, tá? Para divulgar, porque é aqui que a gente faz a live, né? Então é legal deixar lá também no YouTube ou no Spotify, mas assim, aqui é onde realmente eu consigo divulgar mais para as pessoas, tá? É onde a gente concentra a nossa comunidade aqui no nosso grupinho, né, do Tools. Então, e quem tá chegando aí nessa live por acaso, né, chegou aqui, aliás, por acaso não, porque nunca é por acaso, mas chegou meio de paraquedas aí na nossa live, se inscrevam, né, no nosso canal aqui do Instagram, do YouTube, vocês podem ouvir no Spotify indo de um lugar para o outro, né, então como for melhor aí para vocês, podem jogar para televisão, quem for assistir depois, enfim, e aí lembrem-se de curtir, de deixar um feedback, tanto com essa intenção de divulgar, como também porque eu gosto de saber, né, para vocês me darem esse feedback, tirarem as dúvidas, eu saber como é que vocês estão aí trazendo isso para o dia a dia de vocês, como é que vocês estão sentindo isso, né? Quem está realmente acompanhando, eu fico feliz também, é gratificante para mim, né? Então, muito obrigada, pessoal, por todo o carinho, todo mundo ali me mandando beijos e falando, a Lívia conseguiu entrar, né, Lívia? Que bom, falou, uma bênção de escutar, que coisa boa, Lívia. O pessoal tá ali, ó, a Cátia Carvalho falou, boa noite, eu sempre assisto depois pelo Spotify, hoje eu consegui entrar aqui um pouquinho, que bom, Cátia. Oi, Márcio, Henrique, Tati, bom, todo mundo aí, né, gente, não vou dar os nomes aqui não, tá, porque depois fica chato pra quem ouve, mas enfim, beijinhos pra todos, vamos lá para mais um estudo. E, na verdade, gente, eu já quero começar recapitulando aqui um pouco. Se vocês têm anotado aí ou pensado, tá, sobre os medos de vocês. É justamente essa a intenção, né, da gente refletir quais são os medos que ainda estão me travando. Então já vai trazendo aí pra gente refletir aqui juntos, né? Qual o maior medo que tá me travando hoje, que eu sinto que está atrapalhando a minha realização, a minha evolução, que tá me impedindo de me sentir livre, né? Qual área da sua vida que você está sentindo esse medo? Quem quiser pode deixar aqui no chat, né? Pode comentar ali. Ou vai pensando aí, vai anotando. Tá? Muito importante isso, pessoal. E aí, ó, reflita um pouquinho. Se quiser, fecha os olhos, respira, né? Vai se dando conta em que área da minha vida que eu tô agindo meio no automático. Tô procrastinando, que escolhas que por conta dos meus medos, das minhas inseguranças eu posso estar adiando. Vamos pensar nisso? Reflitam aí um pouquinho. E aí, já pensa
Que atitude você deveria tomar, você poderia tomar, se você se sentisse aí um pouquinho mais autoconfiante, inspirado em todo esse nosso estudo aqui? Que atitude você poderia tomar? Não estamos falando que você já vai tomar, tá? Mas já anota para trazer a consciência, para já botar essa energia aqui, aproveitando inclusive a força da nossa egrégora, né? Essa energia que a gente produz juntos aqui. Então vamos ativar isso, já trazer a consciência, é mesmo, né? O que eu deveria fazer? Será que eu tenho que fazer um planejamento? Por onde eu posso começar? Qual a primeira etapa que eu posso começar? Porque a gente tem que respeitar as etapas, né, gente? Aí vocês podem olhar ali no Google, Metas Smart, tá? SMART, que eu já citei em algumas lives lá no Quinta Zen e tal, mas que todo planejamento que a gente for fazer de uma meta, a gente tem que jogar lá nas metas Smart para ver o S do Smart, tá? Smart em inglês é inteligente, então vamos fazer isso de uma forma inteligente. Então quando vocês forem pensar numa meta, numa ação que vocês já podem começar a ter essa semana, por exemplo, né? Pensa que tem que ser específico, é o S, specific, né? Measurable, que seria mensurável, então eu tenho que medir isso. Por exemplo, finge que eu vou falar, vou começar a fazer aeróbico. Então eu tenho que ser específico. Quando? Terça e quinta vou começar, né? Vou começar a fazer 30 minutos de aeróbico. Mensurável, né? Quanto tempo? Atingível. Então eu não vou falar que eu vou fazer 1 hora, né? Que eu vou correr não sei quantos quilômetros. Vou botar uma coisa atingível, tá? Então é específico. Vou começar terça e quinta, mensurável, 30 minutos, ou vou correr tantos quilômetros. Tem que ser algo atingível, tá? É o A. O R é de relevante. E o T de Smart, né? É o time-based. Então, assim, eu tenho que botar um prazo ali de tempo. E aí, em 1 mês, eu vou estar conseguindo correr um pouquinho mais. Se eu coloquei ali 3 quilômetros, eu vou aumentar para 5. Ou, se eu coloquei uma meta de emagrecer, eu botei ali 2 quilos. De repente, eu depois posso já, né, falar que em 1 mês eu quero ter perdido 2 quilos de gordura e atingido não sei quanto de massa magra. Tô dando um exemplo aqui, tá? Mas, assim, para qualquer outra meta, que essa é fácil, assim, da gente visualizar, né? Como colocá-las dentro desse padrão das metas Smart, tá? Mas qualquer outra meta que você queira, você pode se programar dentro disso, específico, mensurável, atingível, algo relevante para você ter uma motivação, né? Uma coisa que seja importante, que vá fazer uma diferença aí na sua vida e que tenha um prazo ali de tempo, tá bom? Então, ó, já mais uma dica interessante que eu tô deixando aqui para vocês. Mas, de uma maneira geral, vamos pensar aqui, independente dessas metas Smart, que atitudes vocês estão procrastinando, vocês estão deixando de fazer? Nós, né, gente, que eu também me incluo aqui nesses questionamentos, também estou fazendo aqui uma revisão, né, das minhas metas e tal, vendo aonde que eu tô me travando, aonde eu poderia estar melhor, tá? Então, que atitudes eu já poderia começar a fazer essa semana que poderiam já me ajudar a não ficar tão travado pelos meus medos? Aonde que eu estou me deixando travar? Que eu estou me sabotando, tá? Então já vão pensando sobre isso. E tentem pensar em algum propósito que te inspire nisso. Porque aí quando a gente pensa no propósito, a gente ganha mais motivação, né? Então a coisa pode ficar um pouco mais importante. Que a importância é bem importante, é bem fundamental também nesse processo, né? O quanto aquilo é importante para você vai aumentar a sua motivação, né? Então, quando a gente faz essa análise ali, né, da motivação da pessoa, quando eu estou em sessão, né, com a pessoa, tem a régua da prontidão, quanto a pessoa se sente pronta ou não para fazer aquilo, a régua da importância, vamos aumentar a importância? Em que isso pode te ajudar na sua saúde? Você começar a ter um aeróbico melhor vai te ajudar em quê, por exemplo? Né, para ver o quanto aquilo é importante para a pessoa, tentar aumentar. Então, tentar que a pessoa pense nas perdas, nos benefícios, né, que ela pode ter se ela fizer aquela tal coisa, tá? E aí a gente vai vendo que às vezes uma pequena atitude corajosa pode abrir todo um caminho aí para mudanças, tá? Então vamos começar pequeno e depois você vai aumentando aquelas mudanças, tá bom? Pensem aí um pouquinho sobre isso. E aí, gente, o que ele fala, né, nessa entrevista é que justamente o diabo, ele mora dentro da mente de quem não está pensando por si mesmo, tá? Ele fala, minha arma, eu uso o medo como a minha arma principal.
Eu não tenho poder sobre quem pensa por si mesmo. Então, quer dizer, nós temos que ter um pensamento mais crítico, mais consciente. Vamos trazer aí todos os estudos que a gente já fez, né, com o Eckhart Tolle, com o Dr. Joe Dispenza, nesse sentido de sair do automático. Lembra que ele fala, né? O Dr. Joe falava muito sobre isso, né? Fala muito sobre isso. A gente viu muito isso nos nossos estudos. Do quanto todo mundo fica, a maior parte das pessoas fica ali no modo de sobrevivência, nos pensamentos automáticos, que é a tendência do nosso cérebro realmente, né? De ficar facilitando a nossa vida com os atalhos, porque ele está sempre tentando poupar o nosso tempo e nos proteger, né, de qualquer eventual perigo, sempre com aquela meta do cérebro da sobrevivência, tá? Mas ele não fica pensando o que vai te trazer mais realização, se você está conectado com o seu propósito, se você está presente, se você está consciente. É algo que a gente tem que trazer, tá? Lembrando que a nossa consciência traz a presença ali da nossa alma. Ao contrário do automatismo da vida corrida que todo mundo vive, né, hoje em dia. E aí a mente é que fica funcionando no automático. Nós não somos a mente, nós somos o observador da mente, tá? Lembrem-se disso. Vamos juntar aí tudo que a gente vem estudando. Então o Rogério tá ali falando, propósito, motivação, disciplina é igual a resultado. A gente precisa somar tudo isso, tá? E ter clareza, né? Nesse livro a gente viu que até a Lívia, já respondendo a Lívia que tá aqui, né? Que ela me perguntou lá no inbox, mas fala um pouquinho mais sobre o outro eu, como é que a gente pode acessar o outro eu que o Napoleão Hill fala aqui no livro, né? Que teria a vozinha ali do diabo e a voz do outro eu, que só depois da voz, de ouvirmos a voz do outro eu, de nos conectarmos com esse lado em nós, é que nós podemos realmente ter o sucesso, alcançar o propósito aí como um grande motor das nossas ações, tá? Ter essa clareza vem através, né? A clareza do propósito vem através da conexão com o outro eu. E o que seria esse outro eu? Da mesma forma que eu estava esclarecendo aqui que o diabo não é uma coisa, a gente não está trazendo essa visão religiosa, tá? O diabo estaria dentro de nós através dos nossos medos, das nossas inseguranças que podem vir a nos sabotar, nossas dúvidas, nossas indecisões, a confusão mental. É por onde ele age, né? Simbolicamente seria por onde ele invadiria a nossa mente, possuiria a nossa mente, vamos dizer. Por isso que o Napoleão Hill vem trazer o tempo inteiro esse questionamento. Os seus medos são realmente seus? De onde estão vindo esses medos? Ou são medos condicionados? São medos que, de repente, estão vindo de uma necessidade de agradar as pessoas, de atender às expectativas dos outros? Que foram medos aprendidos, medos que foram ouvidos lá desde a infância, desde a adolescência, sei lá, na sua família. Então, essa informação tá ali vibrando no campo e a gente nem se dá conta mais, porque vem no automático. Por isso que a gente tem que frear e refletir, como o Eckhart Tolle ensinou, praticar a presença, respirar, sair um pouco da correria, como o Dr. Joe diz, né? Sair do automatismo, voltar para agora. Respirar, refletir. O que está me travando? Eu poderia estar melhor? Por que eu não estou tão realizado? O que está faltando na minha vida? Além dessa conexão, né, com o outro eu, que já traz essa plenitude, como a gente viu com Eckhart Tolle. Esses momentos de conexão já trazem. Mas também trazem essa clareza do propósito, das ações, das mudanças que a gente pode fazer na nossa vida para nos realizarmos mais. Né, pessoal? Vamos refletindo sobre isso. E aí, em contrapartida, o outro eu traz a clareza, né? A gente consegue pensar com clareza, enxergar ali como se fosse um farol no meio dessa névoa, como o Eckhart Tolle falava, né? Como a gente viu lá nos estudos do Eckhart Tolle. E aí a gente consegue pensar com clareza, definir um propósito e agir com coragem. Motivados e com coragem. A gente consegue entender aonde a gente tem que colocar a nossa energia.
ao invés de irmos divagando, irmos procrastinando, adiando. Ele vai falar mais sobre a divagação, esse estado divagante de ser, a partir do próximo capítulo, tá? Mas nesse já é uma introdução para a gente refletir sobre isso. Que basicamente é em que áreas eu não estou consciente e estou agindo ali no automático, tá? E aí, através de pequenas ações corajosas que a gente pode começar a tomar, a se planejar para tomar, a gente pode ir abrindo o nosso caminho, né? Ir se libertando desse diabo e diminuindo o poder desse diabo no nosso ser, né? Na nossa mente. Porque através do medo, né? Em que pontos que a gente está deixando o medo influenciar as nossas decisões? Em que áreas da vida? Porque é através do medo que ele atua, tá? Plantando ali essa semente do medo, né? Então a gente tem que ver como é que o medo está influenciando as nossas decisões, que escolhas que a gente está adiando, refletir de onde vem esse medo, tá? Como eu falei aqui, refletir se esse medo vem de você mesmo, ou de algo que você aprendeu aí com os outros, de condicionamentos. Bom, e aí vão pensando aí sobre isso. Deixa eu trazer aqui algumas coisinhas do livro. Ele fala, né, gente, lá na entrevista, ele fala que ele controla 98% das pessoas no mundo. É muito forte o número de pessoas que vê a sua vida dominada pelo medo. E aí fica ali num conformismo, numa acomodação, né? Não sai da sua zona de conforto. Então, ele diz que ele acaba, né, através da entrevista, ele fala que ele não tem um corpo, que isso daí não interessa, né? Seria mais um fardo aí que ele teria que carregar, que não é assim que ele age através da mente dos humanos, ele entra através da mente, através dos medos, tá? E que ele é uma energia negativa. Ele fala que ele não tem um corpo físico, que ele tá longe de ser aquela imagem, né? Com chifrinho e rabinho, não sei o que lá, não é isso, tá? Que ele consiste de energia negativa e vive na mente das pessoas que têm medo. Tem medo dele, tem medo de tudo. Ele vai falar dos principais medos, tá? Já vou citar aqui pra vocês. Recapitulando um pouco, né, isso. Porque para quem lê o livro, né? Mas, na verdade, o principal são essas reflexões que a gente tá fazendo aqui, tá? Porque senão, né, gente, só citar pontos do livro, aí é melhor ouvir um audiobook, né? Que é super válido, inclusive, para quem não tiver o livro, tem resuminhos aí, tá? Vocês podem, antes da live, eu super sugiro antes ou depois, ouvirem um resuminho de audiobook, quem não puder ler, né? Ou ler mesmo, que é muito bom, inclusive uma ginástica cerebral, né? Mas quem não puder, tiver sem tempo, não tiver o livro, enfim. Então, só para resumir aqui um pouquinho, ele fala que ele é essa energia negativa que ocupa metade de cada átomo da matéria física e de cada unidade de energia mental e física, tá? Então, como ele tá em a metade do átomo, né? Ele é a parte negativa ali do átomo, tá? Então, ele tá em tudo que existe. E aí, né, o Napoleão Hill pergunta, e quem que ocupa a outra metade, então? Aí ele fala, a outra metade é ocupada pela minha oposição, né, que seria Deus, tá? Então, é o que vocês humanos chamam de Deus, né, ele diz. E, lá, ele fala, eu não sou nem de perto uma besta com um garfo e um rabo pontudo, tá? Ele é essa energia negativa que acaba entrando na nossa mente quando a gente deixa o medo crescer, né? Ele já está ali como um potencial, porque ele estaria dentro de cada átomo, na carga negativa do átomo, tá? E ele vai causando a miséria, né, de 98% do mundo que é controlado pelo diabo, tá? Ele representa, aliás, o Napoleão Hill que pergunta, nossa, então é você que causa a miséria, né, desses 98% que você controla, né, das pessoas que você controla pela mente e tal. E ele diz que ele não é a causa, mas ele se vangloria disso, né, porque ele representa o lado negativo, os pensamentos negativos, que é assim que ele controla as pessoas, que é a oposição dele, né, que Deus controla o pensamento positivo e ele o negativo. E aí o Napoleão Hill pergunta, mas como é que você assume o controle das mentes, né, dessas pessoas? Ele fala, isso é fácil. Eu simplesmente entro em suas mentes e ocupo o espaço que não é usado do cérebro humano. Ou seja, quando a gente está ali no automatismo,
divagando no pensamento automático, tá? Eu planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas. E aí eu vou ocupando e controlando esse espaço. A gente vai deixando esse espaço dele crescer. Dele, que eu digo, dos nossos medos, né? Então aquilo existe ali como potencial e a gente vai deixando crescer, se a gente não estiver atento, tá? E aí, essas sementes germinam e crescem pelo uso contínuo dos pensamentos negativos. E ele diz que os mais efetivos medos que aumentam esses pensamentos negativos são o medo da pobreza, da crítica, da perda de um amor, da perda da saúde, da velhice e da morte, tá? São os 6 principais medos ali, onde ele vai, que ajudam o diabo a assumir o controle da nossa mente, tá? E os principais são a pobreza, o medo da pobreza e o medo da morte. Olha isso, gente, que profundo, né? Ele fala que em algum momento da vida ele amarra as pessoas com um deles ou até ambos, tá? Principalmente esses ali, da pobreza ou da morte. E aí, deixa eu ver o que mais aqui de interessante que eu posso trazer para vocês. Então, a quantidade de espaço que ele ocupa na mente de cada um depende do quanto e de que tipo de pensamento essa pessoa mantém em sua mente. O quanto de pensamento negativo, quanto tempo que ela fica ali, que tipo de pensamento, né? É assim que ele vai controlando a nossa mente, tá? Enquanto o meu oponente, né, Deus, controla todas as forças positivas do mundo, tal como o amor, a fé, a esperança e o otimismo, né? Tudo de positivo ali que rege as leis naturais do planeta, do universo, que mantém a Terra, as estrelas e tal, né? Os planetas, as estrelas, todas lá nos seus devidos cursos de uma forma harmônica. Ele falou, isso daí não me interessa, não tem nenhuma intenção de controlar estrelas e planetas. Eu prefiro controlar as mentes humanas. Olha isso, né, gente? E aí, ele fala que ele está constantemente trabalhando, preparando as mentes das pessoas para que ele possa se apropriar delas antes que elas voltem, né? Antes mesmo que elas voltem para o seu plano, para o plano lá, né? Dessa outra dimensão não material. Mas que ele já vai preparando as mentes humanas, entendeu? É assim que ele vai controlando isso. E aí, é interessante que ele fala, né, que homens que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com as suas próprias iniciativas são os inimigos dele. Então nossa comunidade é inimiga, tá? Do diabo. Nós estamos ali no grupo, né, da luz. Graças a Deus fazemos parte do exército da luz. Estamos ali no oponente do diabo. Ele diz, homens tais como Sócrates, Confúcio, Voltaire, Emerson, Thomas Paine, Abraham Lincoln, né? E você também não está me fazendo nenhum bem, ele diz para Napoleão Hill, né? E todos nós que estamos aqui divulgando essas grandes filosofias que nos ajudam a nos conectar justamente com esses lados positivos que ele diz que é por onde o oponente, Deus, né, atua, que é o amor, a fé, né, a sabedoria, o otimismo, a esperança, né? Todo o lado positivo da vida, o uso consciente da nossa mente, né, de uma forma inteligente. Ele diz que tudo isso atrapalha muito ele, tá? Então, tudo que ajuda as pessoas a se conectarem com esse medo, o ajuda, tá? E tudo que ajuda, né, as pessoas a se inspirarem, a se conectarem com os pensamentos positivos, atrapalha ali o seu trabalho, tá? O seu plano. E ele diz que outra maneira que ele corrompe a mente, né, dos jovens e tal, é através dos vícios, ensinando-os a beber, a fumar, tá? Ele diz que ele até tem se surpreendido, né, quando ele vê os jovens com uma tendência a pensar só por si mesmos, porque aí é onde ele não atua, quando a pessoa consegue exercer o seu livre-arbítrio, consegue pensar sobre si mesmo, tá? Mas que ele corrompeu muito, né? Corrompe muitos jovens através do álcool e dos cigarros. E aí Napoleão Hill pergunta, nossa, e qual que é o mais, né? O mais perigoso aí, né? Como é que ele fala assim, você diz que corrompeu as mentes dos jovens com álcool e cigarros. É um alerta aí, né? Para quem faz o mau uso, tá, gente? Da bebida, do álcool, né? Repensar um pouquinho aí como é que tá esse uso. Porque ele diz que através da bebida, ele destrói
os pensamentos através da bebida e do cigarro, e principalmente através do cigarro. Tá? Ele falou que o cigarro quebra o poder da persistência, o poder da resistência, acaba com a habilidade de concentração. Tá? Eles matam e diminuem a imaginação e ajudam em muitos outros meios para que as pessoas não usem suas mentes de forma mais efetiva. Olha o que ele fala: você sabia que eu tenho milhões de pessoas, jovens e velhos, né, de ambos os sexos, que fumam mais de 2 maços de cigarros por dia? Ele falou: olha só, tem milhões de pessoas, tá, de diversas idades, que fumam mais que 2 maços de cigarros por dia. Isso significa, o diabo falando, né, que eu tenho milhões de pessoas que estão gradualmente destruindo o seu poder de resistência. Um dia adicionarei ao seu hábito de fumar cigarro outros hábitos destruidores de pensamento, até o momento exato de ganhar o controle de suas mentes, né? Qualquer hábito que enfraqueça a força de vontade de uma pessoa abre porta para outros hábitos negativos dominarem a mente dessa pessoa. Então, o hábito do cigarro não somente diminui o poder de resistência, como desencoraja a persistência, enfraquece as relações humanas, tá? E o Napoleão Hill falou: nossa, nunca pensei que cigarros pudessem ser uma arma tão forte assim, né, de destruição e tal, mas realmente essa sua explicação dá um novo enfoque no assunto. Então ele fala: nossa, quantos se entregam a esse hábito destrutivo de que você tanto se gabe? E ele fala: milhões agora são vítimas e o número cresce dia a dia. Infelizmente ele fala que, né, uma grande verdade, né, gente? Então é bom pra gente se alertar aí quanto a isso também, né, sobre o uso aí de tudo isso que acaba sendo tão tóxico, né, para o nosso corpo, e não só para o nosso corpo, mas, como ele está mostrando aqui, para a nossa mente, né, porque nos enfraquece na nossa força de vontade, na nossa persistência, tá? E aí, deixa eu ver o que é mais interessante aqui do texto. Ele fala, ó, que, né, o Napoleão Hill fala: você destrói o direito ao livre pensamento e faz com que as pessoas vivam um verdadeiro inferno na Terra. O que você tem a dizer em relação a isso? Ele fala: eu consigo o que eu quero exercendo autocontrole. Não é tão bom para minha causa, mas eu sugiro que você me imite em vez de me criticar. Você se auto-intitula um pensador, e você realmente é. Mas você nunca será o tipo de pensador que me amedronta, a não ser que você consiga ganhar e exercer total controle sobre as suas próprias emoções, tá? Então, essa questão do autocontrole, né? Então, de novo, uma reflexão aqui pra gente. Como é que a gente está gerindo as nossas emoções? O quanto a gente está deixando as nossas emoções terem controle sobre nós mesmos? Ou nós é que estamos administrando essas emoções? Lembrando que nós não somos as emoções, tá? Nós somos o observador. Nós somos a alma ali, né? Que pode observar os pensamentos, as emoções, tá? E ele fala, né, que ele prefere o tipo de pessoa que não pensa por si mesmo, que é assim que ele consegue manipular esse tipo de pessoa sem nenhuma dificuldade. Eu não poderia controlar 98% das pessoas do mundo se todas fossem hábeis para pensar por si mesmas, tá? E aí ele vai continuar na próxima, né, a desenvolver aí essa entrevista com o diabo, tá, gente? Trazendo justamente esses alertas aí pra gente ver aonde que a gente está deixando esse lado negativo tomar conta da nossa mente e acaba nos sabotando, tá bom? Então, basicamente é isso. Quero saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês estão refletindo aí e já estão conseguindo ver aí com mais clareza onde que o diabo pode estar pegando vocês, né? Porque nós temos que nos tornar mais espertos que o diabo. Deixa eu ver o que vocês estão falando. O Rogério falou: mais tempo para o nosso outro eu ideal, menos tempo para vibrações negativas. Isso aí, Rogério. Lívia, você ainda está aí? Eu respondi a sua pergunta? Então, acessar o nosso outro eu, ela mesma perguntou: é através de orações, de meditação? Sim, como você achar melhor, né? É uma coisa que você vai ter que silenciar, praticar o poder do agora, como a gente já aprendeu, né?
e sair um pouco do automatismo, sair da correria, filtrar o que é seu, o que é dos outros, condicionamentos, expectativas, pressões que estão vindo dos outros e não realmente do seu ser, da sua alma, do seu, de algo que você considera o seu propósito, que tem a ver com o seu propósito. Então, ver por onde você está agindo, se você está agindo por medo ou pelo propósito. Qual está sendo o seu maior guia ali, nas suas ações, nas suas decisões? E o Rogério falou, se nos sintonizarmos no nosso outro eu, ideias, daremos menos espaço para sentimentos negativos. Enfim, eu não entendi muito essa frase, ficou ali meio mal, não deu, faltou alguma coisa ali, mas ele quis dizer, daremos menos espaço para sentimentos negativos se nós nos sintonizarmos com o nosso outro eu. E aí eu acho que essa ideias ali ficou solta, ideias vão vir, porque é isso, né, gente? O meu outro eu vem em sonhos me falar que eu tinha que estudar esse livro aqui com vocês agora, que estava fora do nosso plano e eu estou seguindo, eu super sigo as intuições, né? E em alguns outros momentos a gente consegue perceber, não só através de sonhos, mas através de uma voz ali que diz, que a gente percebe que não é a gente, é algo, sabe? Como se fosse um outro eu mesmo. E aí o Napoleão Hill não deixa claro se esse outro eu é exatamente Deus, né? É algo que depende muito da percepção de cada um de Deus. Pode ser uma conexão com a sua alma, com a sua chispa divina, com, sei lá, o seu eu maior, como Eckhart Tolle dizia, ou como Deus mesmo, mas dentro de você, seja como quer que você perceba Deus, tá? Seja esse aspecto aí mais elevado da sua própria alma, seu eu superior, seu eu maior, seu eu com letra maiúscula, como Eckhart Tolle falava, fala, gente, eu tô falando, falava, graças a Deus eles estão vivos, Eckhart Tolle, Joe Dispenza, mas assim, porque a gente estudou, então nos nossos estudos, a gente viu muito isso. Então, como nos conectarmos com essa voz aí da nossa alma, que pode ser entendido como cada um se sentir isso. Seja Deus dentro de você, seja realmente o aspecto mais sábio de cada um, como a psicologia diz, o self seria o nosso lado mais sábio, o nosso lado mais maduro, tá? É daí que vem a força, a clareza, né? E aí o Rogério falou, se nos sintonizarmos com esse nosso outro eu, ficarmos na melhoria constante, daremos menos espaço para a energia que não nos faz crescer. Dar menos espaço, tá? Através desse automonitoramento, né, gente? A Lívia falou que eu respondi e também gostaria de saber, nas orações, quando queremos alcançar algo, devemos pedir, mas acreditando que será alcançado, ou devemos apenas agradecer acreditando que acontecerá? Já falamos sobre isso, né? O Márcio falou, na dúvida, siga a sua intuição. Deixa eu ver o que vocês estão falando. O pedido nos mantém na vibração da falta. Sempre tem essa dúvida. Ela perguntou, né? O pedido nos mantém na vibração da falta? É que eu já até afirmei. Sim, é isso. Você, em forma de dúvida, se respondeu. Porque é isso. O que a gente aprendeu aqui na física quântica. E que o próprio grande mestre iluminado Jesus, né? O maior ser que já pisou aqui na Terra, nos ensinou. Peça como se já tivesse... Como é que é a frase, gente? Rogério, pega lá a frase pra mim, por favor. A nossa grande frase. Gente, vou até postar essa frase. Boa ideia, hein, Tote? Como é que é? Pega aí, Rogério, lembra aí pra mim, lembra? Agradeça, peça pedindo como se já o tivesses. Tarará. Alguém vai trazer aí pra gente essa frase. Tô esperando aqui vocês, gente, que eu não posso olhar aí agora no Google. Olha aí pra mim, por favor. Vai lá, Rogério, olha aí pra mim rapidinho. Alguém quer pra gente fechar com essa chave. Mas basicamente é isso. Né, gente? Realmente a gente tem que pedir já agradecendo, acreditando que a gente já tem, tá? Enquanto alguém não me traz a frase, se ninguém puder olhar a frase, eu vou postar depois a frase que é inspiradora, tá? Não quero falar porque é linda a frase e eu falando assim feio, atrapalha a frase. Então, se ninguém puder me dizer direitinho aqui a frase, eu vou postar pra vocês, tá? Mas basicamente a ideia é essa. Pedir já agradecendo, acreditando. É o fake it until you make it, né? É realmente você... Ah lá, obrigada, Márcio, muito obrigada. Eu tava assim, gente, que isso? Cadê a comunidade? Ninguém me fala aqui. Quando pedires, crendo que o já o tendes recebido, então recebereis. Ah, é linda, né, gente? Nossa, vou até printar aqui pra eu lembrar de postar isso. Pronto, printei. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Obrigada, Rogério. Obrigada, Márcio e Rogério. Mas é isso, né, gente? Mas é que eu tava me referindo era essa, ó, Lívia, que é exatamente a sua pergunta. Quando pedires, crendo que já o tendes recebido, então recebereis.
Então, assim, já acreditando, né? É o crer para ver e não o contrário, tá? Então, não se conectar com a falta, com a escassez, falar... Claro que cada um, né, vai orar como seu coração pedir, mas o que a gente aprende aqui é que não é legal ficar assim no desespero. Pelo amor de Deus, me dá isso, tira isso da minha vida, não sei o que lá. Não, né? Muito obrigada por toda a prosperidade que já tá vindo na minha vida. Ou por isso e isso que eu já tô, tararã, né? De repente, se você não quiser falar assim, que já está na sua vida, que já está vindo, né? Que aí você consegue se imaginar naquela situação. Por tal coisa já estar vindo pra mim. Por ter separado tal coisa pra mim. Já acreditando que Deus separou. Só não foi manifestado ainda. Só não foi revelado ainda pra você. Mas em outra dimensão de espaço-tempo, isso já existe, né? E esse futuro eu, que a gente aprendeu lá com o Dr. Joe Dispenza, ele já é você hoje. Já faz parte aí de você. Só que esse lado seu ainda não foi revelado, ainda não foi manifestado. Mas ele tá aí, você vai ser essa mesma pessoa. Só que uma pessoa consciente, que está ativando as conexões neurais positivas, que está conectada com uma autoimagem positiva, com frequências elevadas, que está grato por tudo que já faz parte da sua vida, hoje, que já reconhece as suas qualidades, o lado positivo em si mesmo, hoje. Não fica só ali se criticando, aumentando seus medos, suas inseguranças, se sabotando. Esse é o grande ponto aqui que a gente tem que se dar conta. É nós mesmos, mas essa nossa melhor versão, ela existe como um potencial, é como se fosse um holograma, né? Ela tá aqui, ó, como um potencial. Lembra, a gente tem que colapsar o elétron com a nossa intenção. A gente tem que conectar com aquilo e já visualizar como é que é esse meu lado que já é assim, realizado, feliz, que já atingiu aquelas coisas. Como é que eu me sinto quando eu me conecto com isso? Como é que seria isso? Você pode, de repente, se você tem dificuldade, tô falando para todos nós aqui, né? Quando a gente tiver uma dificuldade de já se sentir lá, de se imaginar, é bom você só pensar assim, como seria, né? Como seria se eu fosse super autoconfiante? Esse questionamento que eu fiz aqui, qual pequena atitude corajosa eu já posso ter diferente essa semana para começar a abrir esse caminho aí de mudança na minha vida? E como seria? Ai, mas eu não tenho coragem ainda. Como eu seria se eu tivesse coragem? Né? Se eu tivesse um pouquinho de coragem, tá? E aí é isso, pessoal. Então vamos terminar por aqui. Espero vocês domingo que vem, tá? Já vamos nos inspirar para essa semana, ter essas pequenas ações mais corajosas. Coloquem aí os medos que estão travando vocês. Já vai jogando luz aí para isso e vindo a clareza, né? Vai trazendo consciência aí para isso e se dissipando, tá? Através dessa clareza, do propósito, se conectando com o nosso outro eu, a gente vai se fortalecendo para ir incorporando cada vez mais esse lado positivo, esse lado confiante dentro de nós que vai nos levar à realização, tá? E aí nós vamos ficar cada vez com menos medo, mais autoconfiança. Menos medo, menos dúvida, menos indecisão, menos procrastinação, menos travas e mais autoconfiança, mais ação, mais coragem, mais sucesso. Tá bom, pessoal? Vamos em frente. Ótima semana. Obrigada. Deixem aqui um like, deixem um comentário pra mim, tá bom? Até domingo que vem. Beijinhos.